السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, em primeiro lugar agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, louvar a Ele e de seguida saudar o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala antes de eu falar, se existe alguém com uma questão, peço que não lance essa questão hoje, mas pode escrever e me dar, eu posso responder talvez numa das palestras. Então, se é que você tem questão, não espere eu te dar minuto, pode escrever, depois no fim pode me dar o papel e vou responder outro dia, mas não hoje. Bi'idnillah. Sim, talvez possa ser uma questão daquilo que eu vou falar, ou talvez seja uma questão que você tinha plano antes de perguntar. Qualquer que for, escreva num papel e me dá. Indo para frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ou esses crentes, está-vos prescrito o jejum, assim como foi escrito esse jejum àqueles que passaram. Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu este jejum sobre vós? لعلكم تتقون. Talvez vocês poderão ter medo. Allah subhanahu wa ta'ala usa la'alla. La'alla é um termo usado para duvidar. Allah não está a duvidar. لعلكم تتقون, talvez vocês poderão ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, o jejum é um dos meios de você, ou seja, é um dos meios de você aumentar o imã, ou o seu imã subir. Jejum é um dos meios do seu imã você subir. Então, se é que Allah subhanahu wa ta'ala disse talvez vocês terão medo de Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa, não é talvez de duvidar, como sabemos, mas é talvez de certeza de que a partir disso é bem provável que vocês tenham medo de Allah a partir de jejum. A partir de jejum é bem provável que tenham medo, é bem provável que vocês tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E este mesmo jejum, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os povos antecedentes, passados, povos anteriores. Quer dizer, não é uma adoração de hoje, deste povo, mas é uma adoração antiga, que sempre os profetas jejuaram. Sempre os profetas jejuaram e seus povos. Yarhamukallah. Agora, não faz dó também para nós? Sim? ويصلح بالكم. Balakum. Sim. Nós fizemos dó para ti. Tá bom. Mas domina a praticar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ou vocês crentes, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. كتب أي فرض. Kutiba aqui prescrever significa foi obrigado. Kutiba alaykum ay furida alaykum as-siyamu kama furida ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala obrigou a vocês a jejuarem, assim como ele obrigou aos vossos antepassados, porque a partir desse jejum é muito possível vocês terem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyam ma'dudat, são dias contados, conhecidos, contados.
Ayyaman ma'dudat, dias contados. São dias conhecidos, limitados. Contados, limitados. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quem de vós presenciar o mês ou testemunhar o mês, então tem que jejuar como uma obrigação. Para aqueles que têm capacidade. Então, é aqui só para tocar alguns pontos, porque sobre o jejum nós já conhecemos. Eu só vou trazer informação como recordação, e por isso não vou aprofundar muito. Allah subhanahu wa ta'ala disse, shahru, aliás, disse, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quem dentre vocês testemunhar, presenciar. Quem testemunhou é porque presenciou. Quem é testemunha é porque estava presente. Não há testemunha ausente. Só pode ser ausente do seu corpo, mas há de presenciar coisa qualquer. Né? Você pela televisão, você presenciou na sua visão. Agora o corpo é que não está lá. Então testemunha é todo aquele que presenciou. Seja a partir do corpo estar ali, ou seja apenas talvez pela visão ou a alma por lá. Quem testemunhar, então tem que jejuar. Obrigação. E disse às pessoas que estiverem doentes, outros de viagem, então deverão cortar e contar dias. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. E aqui em frente diz, e aqueles que não tiverem capacidade, fidya, terão multa. Ta'am miskin, de alimentar um necessitado. Atenção, disse ta'am miskin. Miskin e faqir. Miskin é um necessitado. Faqir é um pobre. Então Allah disse necessitado, ele não disse pobre. O necessitado pode ser rico, mas um certo momento, uma ocasião qualquer, um momento qualquer, ele ser alguém necessitado. Mas enquanto é rico lá em casa dele. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse ta'am miskin, alimentar, dar de comer um necessitado. Quer seja rico, mas naquele momento não tem nada. É rico lá, é de Nampula, lá mesmo, está cheio de lojas lá, mas ele é viajante. De repente, alguma coisa não está bem. Vamos supor que ele veio aqui comprar sua mercadoria e roubam aquela mercadoria toda. Naquele momento ali, ele é miskin, ele é um necessitado, precisa de ajuda. Então, ta'am miskin, dar de comer um necessitado. Allah não disse um faqir, um pobre, disse necessitado. Então, pode ser rico, onde ele é rico, mas no momento que ele não tem riqueza ali, então esse é miskin. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين. Então aqui refere-se às pessoas que não tiverem capacidade. Essas pessoas que não tiverem capacidade, como eu dizia aqui, pode ser velho, o velho que não tem força, está perdoado a jejuar, e não está perdoado só lá, mas jejum está perdoado. Então este velho, ele nunca há de conseguir mais jejuar, já perdeu forças. Este velho, se é que ele tem, ele não há de jejuar, mas ele deve dar de comer um necessitado, deve dar de comer um jejuador. Ok, ele já não tem família, a família tem que responsabilizar. Família também não tem, então ele está livre. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não obriga nenhuma alma o que não é da capacidade desta alma. لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah não dá maçada, taklif. Allah não dá maçada a ninguém, senão exatamente o que este consegue. Então Allah subhanahu wa ta'ala obriga a alguém aquilo que ele tem capacidade de fazer, aquilo que ele tem capacidade de cumprir. Allah subhanahu wa ta'ala disse fattaqullaha mastata'tum. Tenham medo de Allah dependendo da vossa capacidade. De acordo com a vossa capacidade, então tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Este velho já não tem mais outra capacidade de jejuar, senão estar assim, sem jejum. E se é que jejuar, provavelmente levar-lhe à morte. Então Allah perdoou a este velho. Perdoa a ele. Assim que ele perdoa a ele de rezar na mesquita, pode rezar em casa, mas também, apesar que não está perdoado de salah, mas está perdoado o jama'a. Sabendo que jama'a é obrigação.
Mas esse mesmo Jama é algo que foi perdoado a alguém pela sua causa, por uma causa qualquer. O velho está no grupo, o velho também está perdoado, pode rezar lá em casa. Então, o Jama'a que é obrigatório, ele está perdoado. Então, o jejum também, sendo obrigatório, ele também está perdoado, porque é algo que leva força. Então, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم. Aqui, este aya foi dos ayas mansukha. Ayas mansukha são quais? فمن تطوع خيرا فهو خير لكم. No Corão existem ayas nasikh ou nasikha, existem mansukhat. Mansukhat são aqueles versículos que foram revelados, que se ficaram no princípio do Islã, e mais tarde foram revelados outros ayas, e a lei daqueles primeiros não são seguidos, aliás, não é seguida, e é seguida a lei do segundo grupo dos versículos. E esses versículos no Alcorão são muitos. Aliás, provavelmente 1000 ayas, 1000 versículos que estão no Alcorão são nasikh e mansukhat. Ayas mansukha, aqueles ayas que foram revelados e mais tarde Allah revelou de outro aya que remove a lei daquele primeiro aya. Então, este aya, no princípio, já não era como obrigação neste jejum aqui. Nesse jejum que Allah subhanahu wa ta'ala está a falar aqui. فَمَنْ تَطَوَّعَ. O que é tatawwa'? Tatawwa' é prática voluntária. Então, quem praticar, neste caso voluntariamente, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Então isto é melhor para vocês, se vocês fizerem assim. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Ok, disse a pessoa que fazer o tatawwa, jejuar voluntariamente, jejuar cumprir este jejum, então, aqui já é pela causa, aliás, por uma vontade voluntária neste caso. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Mas se vocês jejuarem, é melhor para vocês. Aqui já não era obrigação. Mas vamos encontrar o aya que está embaixo. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Se vocês soubessem, então, se vocês jejuarem, é melhor para vocês. Se é que vocês soubessem. Allah revelou a aya que segue embaixo. Disse: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان jejum, aliás, o mês de Ramadã. الذي أنزل فيه القرآن, este mês que Allah revelou o Corão, هدى للناس, como guia para pessoas, uma humanidade, وبينات, e provas claras, من الهدى, essas provas são de orientação, de guia, não são provas, quer dizer, provas sem justa causa, são provas de guia, de orientação. من الهدى والفرقان, e essas provas também são de separação. O Corão também foi chamado Furqan, porque o Alcorão separa entre o halal e o haram, não só o Corão, os outros livros também de Allah. Então, Allah disse: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quem dentre vocês presenciar o mês, então tem que jejuar. Allah repetiu esta frase: quem presenciar tem que jejuar. Por que repetiu? Para indicar que esta frase aqui já ainda continua a lei. Esta frase que está lá usada lá no início. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Depois disse: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. E esses versículos aqui, essas frases, Allah repetiu: quem estiver doente, quem estar de viagem, para você não pensar que esta lei já foi tirada, ainda continua. Esta lei ainda continua. Então, a doença referida, começando aqui na doença referida, é toda aquela doença que você sabe que eu não tenho capacidade de jejuar, não vou conseguir. E vamos supor que esta mesma doença também necessita de o quê? Comprimidos, não é? Então, sendo assim, você terá que cumprir a medicação e vai jejuar esses dias que você vai conseguir. Se acha que você tem capacidade mesmo com dores de cabeça fortes, então pode jejuar. Se acha que não tem, não é de conseguir e está a tomar comprimidos, e esses comprimidos você está a tomar numa hora de jejum, vamos supor depois do almoço, então você terá que cumprir, ou pode cumprir esses comprimidos,
mas vai depender da doença que você não tem capacidade de suportar esta doença enquanto de jejum. Aí terá que deixar este jejum neste dia e cumprir até a doença passar ou então estar no grau normal. Viagem, é toda aquela viagem. Viagem também vai depender se é que você consegue jejuar daqui para aquele ano ou não consegue. Então, se você consegue, pode ir de jejum. Não há problema. Sahabas jejuaram de viagem e quebraram o jejum também enquanto de viagem. Ou então, numa caravana, existiam ali pessoas que estavam de jejum e outras pessoas não estavam. O profeta viajou de jejum, viajou também sem estar de jejum. Então, no momento de jejum, neste caso, aí vai depender se é que você consegue jejuar daqui a Nampula sem problemas, então pode ir de jejum. É sua escolha. Agora, se acha que você não há de conseguir, é melhor você quebrar aqui o jejum e contar os dias. Aida, contar os dias que você quebrou o jejum e você tem que pagar nesses dias. Temos aqui o outro ponto. Mulheres grávidas, como eu toquei também à tarde, mulheres grávidas e mulheres que amamentam. Al-hamil wal-murdi'. إن خافتا على نفسيهما أفطرتا. Se é que uma mulher grávida e uma mulher que está a amamentar seu bebê, se elas têm medo da própria saúde delas, então quebra jejum, sem nenhum problema e sem nenhuma discussão. Se é que tem problema da saúde dela, então quebra jejum. Agora, se for que ela tem problema da saúde do bebê, e não saúde dela, ela também quebra jejum. E diante dos Hanabila, os que seguem Madhab Hanabila, Imam Hanbali e Imam Shafi'i, elas terão que pagar multa. Atenção, se for que elas têm medo da própria saúde delas, essas têm medo da saúde delas, alguma coisa não andar bem. Mulher grávida, assim como uma que está a amamentar, as duas. Então, naquele momento, se é que elas têm medo de problema, um problema qualquer no corpo, elas quebram o jejum. Agora, se for que tem medo de prejudicar o bebê e não a ela, terá que também quebrar, mas vai pagar multa cada dia. وأما الفدية فتجب لكل يوم عند الحنابلة والقول الأصح عند الشافعي. Terá a obrigação de pagar multa por dia, dar de comer o jejuador. Este é o ponto e a visão dos que seguem os Hanabila e a visão mais correta diante de Imam Shafi'i, rahimahumullahu jami'a. Aqui estamos a falar de uma senhora que não tem medo de se prejudicar, mas se tem medo de prejudicar o bebê. Aqui vai quebrar, mas terá que pagar multa. Temos já a terceira fase, aliás, terceira pessoa deste grupo aqui. Ela tem medo. Se tem medo das duas coisas, aí ela está muito livre. Se tem medo de prejudicar-se, também está muito livre. Se tem medo de prejudicar o bebê, está muito livre, mas também terá que pagar multa, porque ela tem força, se tem medo de prejudicar o bebê. Então, essas são as pessoas que não é problema elas deixarem o jejum, não é problema elas quebrarem o jejum até dias contados. Agora, aqui temos o terceiro, que não deve quebrar. Aquele que esqueceu e praticou qualquer coisa que quebra jejum. É comer em relação, vamos supor que os dois talvez esqueceram e vem se lembrar mais tarde. Man nasiya fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu innama at'amahu Allahu wa saqahu. Quem esquecer, ele está de jejum e esqueceu. Encontrou comida aí, comeu. Então ele esqueceu. No momento que vai se lembrar, no meio da comida, a comer ou a beber, então falyutimma sawmah, isto é bem sabido, é muito conhecido, deve completar o seu jejum. Aqui o profeta fala de comer, mas não somente comer, não somente comida e não somente bebida. Tudo aquilo que quebra jejum.
tudo aquilo que quebra jejum. Então a pessoa tem que completar o jejum. Neste caso, você teve relações sexuais aí e lembrou-se depois, antes de tomar banho. Então vai tomar banho e continua ainda de jejum. O profeta diz, quem comer e beber, ou beber por esquecimento, Allah deu-lhe de comer, quer dizer, essa comida é Allah que lhe deu, e esta bebida é Allah que lhe deu. Quer dizer, é um risco que Allah te deu. É Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. Então, aqui não terá problemas. Agora, não é, encontrou mandioca, até no meio, e você lembra-se que eu estava aí para de jejum, e pronto, dizer que o que fazer agora já está, e pronto, aqui não há mais já está. Aqui é só você cortar, deitar, lançar, deixar esta mandioca, este pão, e continuar com o seu jejum. Aí é questão de comida. Aqui, questão que algumas pessoas parece que estão a duvidar. Não se duvida. Questão de beijo não quebra jejum. Assunto que quebra jejum é relação sexual. Não jejum, não beijo. Beijo não quebra jejum desde que se controle. Mas este controle, o melhor é evitar, por causa de força. Então, o melhor é evitar. É diferente com os velhos. Os velhos talvez podem aguentar. Mas um fulano da sua juventude, ainda verde, essa pessoa aqui não pode se provocar, senão também pode vir quebrar jejum. E esta forma de quebrar algo de propositado, esta forma aqui tem sua multa. Quer dizer, você quebrar jejum sabendo que eu estou de jejum do mês de Ramadã, não outro jejum do mês de Ramadã, jejum obrigatório. Então você terá multa de 60 dias seguidos. 60 dias seguidos, consecutivos. Se jejuar 59 e restar 1, então terá que começar de novo, de 1 até 60 dias seguidos. Porque isso é multa, isso não é sua escolha. Então multa não é dizer que eu vou jejuar aqui uma semana, depois vou deixar de jejuar mais 2 semanas para completar 60. Não, você tem que jejuar de 1 sem cortar até 60 dias. Sem cortar, sem colocar nada atrás, sem deixar atrás. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala ele quer vos facilitar e o que ele quer não é vos dificultar. Ele não quer trazer o yusra, o que Allah quer em vós é o que? A facilidade. Wa la yuridu bikum al-usra, e não quer em vós uma dificuldade. Então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe tudo isso para facilitar as pessoas. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, começando aqui em cima, أيام معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Isso era no princípio. Agora já não há وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Agora é sumo, jejum. E dizia o profeta عليه الصلاة والسلام: sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Este também é bem conhecido. Jejuai pelo aparecimento da lua e quebrei jejum também pelo aparecimento da lua. Aqui fala-se do princípio e o final do mês. Se é que no princípio existe alguém que testemunhou que a lua já saiu, então deve jejuar. Até uma pessoa é suficiente. No fim, deve existir testemunhas. Porque existem algumas pessoas que dizem que vimos lua porque está cansado com o jejum. Já rendeu. Então, no princípio, para jejum, então, se existir alguém que disse já vi lua, vocês devem jejuar. Se é que é para Eid, devem existir testemunhas dessa lua, não apenas uma pessoa. Logo aqui a diferença entre a saída de Ramadã e a saída do mês de Shawwal, para Eid neste caso. Tasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jejuai pelo seu aparecimento e quebrai pelo seu aparecimento. Allah, o profeta disse ru'ya, aparecimento visível, assim, é suficiente. Numa certa província, as pessoas verem, né? Num certo país, vocês sabem que é o mesmo dia, vocês verem. Agora, se existir um país, talvez,
com uma diferença de um dia, aí já não. Agora, diferença de 1 hora, diferença de 2 horas, aí vão jejuar. Não como os outros consideram a lua da África do Sul e de Tanzânia não. Quer dizer, países como esses da África do Sul consideram e de Tanzânia deixam assim. Esse não sei qual é a causa. Mas quando existir assim, devem jejuar. Assim que vocês saberem que nós, com este, é o mesmo dia. Não marca a diferença. Agora, se for que é um país que aqui é 5 horas, lá é 19, aí não. Agora, lá é 19, aqui é 5. Aí já não há nenhuma certeza. Agora, se é que aqui é 5, lá é 6, lá é 7, lá é 8, vocês vão jejuar, dependendo do testemunho de algumas pessoas que verem esta lua. Então, sumu li ru'yatihi. O profeta disse: "La tasumu hatta taraw al-hilal, wa la tuftiru hatta taraw al-hilal." Não podem jejuar até verem hilal e não podem quebrar até ver hilal. Hilal é a lua quando está a começar. Foi chamado hilal porque as pessoas, na ignorância, no tempo da ignorância, eles, lá os árabes, eles quando viam lua, gritavam. Hilal, ahalla, é um verbo que quer dizer gritar, tirar voz. Então eles gritavam mesmo um que está doente, saber que a lua já saiu. Saber que a lua já saiu. Então, se é que é isso, por alguém tirar uma voz, dizer que eu já vi lua, então é suficiente vocês jejuar, porque já presenciaram um mês, já presenciaram, já testemunharam este mês. Allah subhanahu wa ta'ala, outro ponto, ele diz sobre as mulheres, inicialmente, os homens, assim que fosse mês de Ramadã, não tocavam suas esposas. E Allah sentiu pena. Então, permitiu. Disse: "Hunna libasul lakum." Disse: "Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa." Disse: "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que as vossas esposas são vossos lençóis. E vocês também são lençóis para elas. Quer dizer, elas vos cobrem e vocês cobrem a elas. Isto é uma linguagem que Allah subhanahu wa ta'ala usou. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elas são vossos lençóis e vocês são lençóis para elas. Então, se for noite, vocês podem se entrar noite. Uma das questões dizem quebrar jejum por causa de zina. Jejum não quebra por causa de zina que você cometeu tempo, quer dizer, fora do tempo de jejum. Isso não quebra, né? Isso não quebra. Mas bom, não pergunte para aproveitar. Não quebra o jejum, algo que quebra jejum dentro do jejum, sabendo que você cometeu fora da hora de jejum. Neste caso, você praticou depois do sol entrar, antes do sol sair. Você tem pecado. Você tem pecado. Mas o jejum ainda continuou. Ainda continua, porque você não cometeu tempo de jejum. Não cometeu 12 horas, 11, 9, 10, não cometeu 5 horas, né? Depois de pessoas rezarem, tempo de fajr, você cometeu muito mais antes. Ou então depois do sol entrar. Então, isso aqui não quebra jejum, mas é um crime. Ainda mês de jejum, um mês Mubarak, abençoado. Então, são alguns pontos aqui. Vômito. Vomitar com uma intenção. Quer dizer, você tentou uma forma qualquer e dali vomitou. Então, você há de quebrar o jejum por causa da sua forma de vomitar, do jeito que você vomitou. E como se diz, com boca cheia. Quer dizer, vômito em algum momento pode não se controlar. Se é que voltou, se é que saiu todo, totalmente, pode não se controlar. Mas vomitar intencionalmente, aí vai quebrar o jejum. Sangue, escorrimento de sangue, isso não quebra. O escorrimento de sangue, você feriu-se e dizer que agora já quebrei jejum por causa desse sangue aqui.
isso aqui não há de quebrar jejum. Os sahabas lutaram 17 de Ramadã. A primeira guerra do Islã foi 17 de Ramadã. Todos estavam de jejum. 500 quilômetros a pé. Chegar lá, guerra de jejum. Então, eles, quando chegaram lá, lutaram. E feriu-se. Feriu-se, morreu-se, apesar deles vencerem aquela batalha. Eram 317 sahabas, juntamente com o Nabi e 18. Assim como era o povo de Talut, né, a lutar com o Jalut. Então, eram também esse número, mesmo número. Eram 317 sahabas de jejum. Chegaram lá, guerra. Feriu-se, mas ninguém quebrou jejum. Então, ferir, ou seja, escorrimento de sangue, não quebra jejum. Aqui alguns pontos nós não devemos fazer uma comparação entre jejum, wudu e salah. Nem tudo que quebra, nem o que quebra wudu quebra jejum, nem o que quebra jejum quebra salah, porque são assuntos diferentes. Então, nós não podemos fazer comparações, aquilo mais aquilo, então por que aquilo e por que se não quebrar? Você sabe que urina, xixi tocar no seu corpo quebra salah, mas não quebra jejum. Não é você que mijou. Mas não quebra, aliás, não quebra coisa, que quer dizer wudu. Mas são coisas ligadas. Wudu com salah. Mas é bem conhecido que se urina tocou no seu corpo, né, ou tocou na tua roupa, salah é inválido. Mas o jejum, aliás, o wudu continua. Então, não faça comparações. Dizer como é que isso aqui vai quebrar aquilo, isso vem quebrar isso, e isso não quebra aquilo. Então, há coisas que quebram o jejum, não é para você fazer comparação no salah, e o que quebra o salah não é fazer comparações naquilo que quebra o wudu. Porque são assuntos diferentes, apesar de ser assuntos ligados. Ok? Então, neste ponto, sangue, escorrimento de sangue no corpo, não faz mal. Não quebra jejum, muito menos ainda quebra salah. Então, não quebra jejum e nem quebra salah. O sangue é limpo. Temos ainda falar mal de alguém. O que é falar mal de alguém? Falar mal de alguém, seja na presença ou na ausência dessa pessoa. Wailun likulli humazatin lumazatin. Desgraça para os que humaza. Lumaza são pessoas que zombam com palavras, que são chamadas lumaza. Alladhina yalmizuna. Então, wailun likulli humazatin lumaza. Humaza são pessoas que zombam com práticas. Eles não estão a zombar assim a falar, mas fazem uma coisa para zombar. Então, lumaza, este aqui com lam, são pessoas que zombam com palavras. São dois aqui, humaza e lumaza. Então, desgraça para os dois. Wailun likulli humazatin, para todo humaza, lumazatin. E todo lumaza. Então, humaza são pessoas que zombam com práticas. Ele faz uma coisa e você percebe que esse aqui o objetivo é zombar. Ele não falou nada. Só pode fazer qualquer coisa que vai indicar que isto é zombar. Lumaza são pessoas que zombam com palavras. Falam coisa para zombar outro. Há pessoas que abusam com palavras, há pessoas que abusam com práticas apenas. Então, desgraça para os dois. Se for zombar alguém, é um grande pecado. Se for que você está a zombar alguém, com práticas ou com palavras. E não precisa alguém detalhar muito, aliás, não precisa alguém detalhar para ti muito, porque você vai saber que da forma que essa aqui fez para fazer isso, para ofender fulano. Você vai saber. Conforme como é que você lhe viu. Lumaza, se for que são pessoas que zombam alguém, então é um grande pecado. Se for que zomba o Islã, então é kufr. É descrença. Já sai do Islã. Man istahza'a bi shay'in min dinillah. Quem zombar qualquer coisa da religião de Allah, ou thawabihi, ou iqabihi, ou pode ser thawab, recompensa, ou pagamento de Allah subhanahu wa ta'ala, ou castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa pessoa se zomba o din, qualquer coisa do din, esse é kafir.
Agora, se zomba alguém, é um grande pecado. Não sai do Islã, mas é um grande pecado. Então, falar mal de alguém é falar algo que ele não gosta. Que ele não gosta por uma razão. Que ele não gosta tendo razão de não gostar. Não gostar você falando a verdade. Não gostar porque você está a zombar a ele. Porque não há zombar quer dizer, zombar, quer dizer, como dizer, que é bom. Então, se é que ele está ofendido porque você lhe zombou, é um grande pecado. Os que zombam na presença, falam algo ou fazem alguma coisa para ofender aquela pessoa, é um grande pecado. A pessoa está aí. Não pessoas também com problemas, né? Porque há pessoas com problemas que fica nervoso toda coisa que é falada para ele. Esse sofre, porque o grupo de zanga são 4, divididos, né? Existe o pior, existe o melhor, existem 2 normais. Dentre esses 4, você está a zombar a ele, seja melhor que você. Porque você não conhece quem é o melhor. Aqui, ninguém conhece aqui quem é o melhor. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. E nem mulheres zombarem outras. عسى يكون خيرا منهن. É provável essas mulheres serem melhores que elas. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Que péssimo nome ser chamado ímpio depois de imã. Você é um mu'min, mais tarde ser chamado mafioso. Isto é um péssimo nome. Neste caso, quem faz isso é um mafioso. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Quem não fazer tauba é considerado injusto. Esta pessoa que não fizer, que não se arrepender destes pecados, então ele é injusto. Então, nem zombar pela prática, nem zombar pelas palavras. Agora, se for pelas palavras, é falar mal de alguém. Falar mal de alguém, então você está a consumir, está a comer a carne dele. E nós sabemos que quem come quebra jejum. E se você está a comer carne de alguém, é porque quebra jejum. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala diz: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Acaso, ayuhibbu ahadukum, será que há dentre vós que gostaria ayakula lahma akhihi, de consumir a carne do seu irmão maitan, já morto, um seu irmão morto, e consumir a sua carne? Fakarihtumuhu. Vocês detestam, vocês não gostam disso. Quer dizer, vocês não gostam de consumir carne de uma pessoa morta, mas vocês fazem isso. Como é que vocês fazem? Allah subhanahu wa ta'ala disse: wala yaghtab, não façam riba. Não fale mal de alguém. Então, falando mal de alguém, você consome a carne desta pessoa. Logo, quebra jejum se você consumir a carne de alguém. O pior, alguém morto. Carne de uma pessoa morta. Então, não fale mal de alguém. Evite muito mais no jejum. Mantenha-se muito tempo silêncio do que muito tempo a falar. Porque senão, palavras já devem acabar e começa já a apontar fulano que nem tem a ver contigo. Um fulano que não tem a ver contigo. Um fulano que não tem a ver contigo. Eu não estou a dizer reclamar características, aliás, qualidades de alguém, comportamentos de alguém. Reclamar o comportamento de alguém é uma coisa, é porque você quer solução, você quer uma conclusão, quer saída. Não é? E não estou a falar aconselhar alguém contra o comportamento de alguém, não é isso. Isso não é falar mal. Falar mal são palavras, são conversas normais, e é tocado a alguém que nem tem a ver, só com o objetivo de zombar a ele ou sujar a imagem dele. Agora, aconselhar alguém contra o comportamento de alguém é o bem dessa pessoa que você está a aconselhar. Para essa pessoa não cair no erro que esta pessoa está a andar. Então, temos aqui falar mal de alguém, quebra jejum. Então, evite. Outra coisa, consumir coisas halal. Controlar, consumir o que é halal. O profeta disse: Inna Allah tayyib. Allah é limpo. Totalmente limpo. La yaqbalu illa tayyiba. E não aceita
de todos os ibadat, não aceita nenhum ibada illa tayyiba, excepto aquilo que é bom. Então, só a boa coisa Allah aceita. A boa coisa Allah aceita. Por isso alguns gostam de fazer nikah quando vê Ramadan. Parece que ele sabe de que este namoro que está a fazer já não podem se cozinhar no Ramadan. Outros talvez separam-se durante todo o Ramadan. Depois daí continuam. Quer dizer, sabe que eu estava no erro, então não posso praticar aqui, tenho que voltar mais no erro depois de Ramadan. Parece que só ele considera este Ramadan. Então, são esses pontos, você ainda que esquecia, são esses pontos aqui que você deve, não como nós, como pessoas acreditavam, né? Bater alguém e chorar quebra jejum. Mas como? Bater alguém e chorar quebra jejum? Se alguém chorar quebra jejum? Não é isso aqui. Então, são esses pontos que você deve controlar. Temos aí quantos minutos? Sim, minutos. 13? 10 minutos depois. Pronto, mas já foquei esses pontos. Os outros, como pilares de jejum, tem seus pilares. Este talvez possa tocar num outro dia. Agora, aqui são esses pontos. Faça a revisão esses que você esquecia, né? Faça a revisão desses que você esquecia. Existe algo mais não comum na nossa sociedade, chamado hijama. Hijama, tempo de Nabi fazia muito, né? Aquela coisa de tirar sangue sujo no corpo. Existem dois hadiths. Há hadith que diz que a pessoa quebra jejum. Aftar al-hajim, quebra o jejum, a pessoa que faz o hijama e a pessoa que está sendo feita. Quer dizer, você que está a tirar sangue do outro. Sangue sujo, não é aquele sangue limpo. Não é? É um meio de, quer dizer, de saúde. Então, este hadith, e os álimos discutiram, porque dentre eles, há que provam com este hadith aqui, que diz que a pessoa quebrou. Mas também dentre eles, esses que dizem que não. Por causa também das outras provas. Mas aqui, ponto final é, inicialmente, lá no princípio, fazia-se, quer dizer, como é que posso usar esta palavra, este termo? Desenvolvimento. Em cada vez mais que desenvolve os assuntos, então há uma coisa qualquer que muda. Eles faziam com aqueles chifres de animais, mas também precisava de usar força, não é? E não só, a pessoa também perdia força, ficava fraco, a pessoa ficava fraca, mas mais tarde também, desenvolvendo, já muda a forma de fazer. Então, até nosso tempo, até o tempo também que passou, os outros também, então não haja nenhum problema. Você fazer hijama, para os que fazem, alguns fazem, só que não é comum na nossa sociedade, não é comum, mas é algo feito. Alguns fazem isso, fazer hijama, tirar sangue sujo e ficar lá sangue limpo. Sangue prejudicial é que é tirado ali, é removido. Do jeito da máquina que eles usam, é removido aquele sangue e fica ali o sangue limpo, a circular no corpo. Então, aqui precisamos de notar que, se for que esta forma leve, não cria problemas, danos, prejuízos, então ainda continua com o seu jejum. E ainda pode fazer também de jejum. Pode fazer de jejum, ou então pode continuar ainda com o seu jejum, excepto aquilo que te leva você a estar fora da consciência. Estar fora da consciência. Prontos. São esses pontos suficientes. Parece que toquei 1 e 5 ou 6. Não contei lá. Primeiro foi o quê? Ok, exatamente, tá bom. Então, é esse mesmo. E lá toquei fome também. Não toquei, toca tarde. Pessoas que sofrem de fome ao excesso. Quer dizer, comer 4 horas,
Até 8 horas ele nem está a se ver como é que ele está. Nem sabe como é que ele está. Essa pessoa aqui também pode quebrar jejum. Até, porque essa é doença. Até aquele problema passar. Esta fome que pode levar, pode causar a morte. Então é uma fome que você vai ter que quebrar este jejum. Então, essa é uma das doenças que você, quando tem, quebre jejum. Sim, outra coisa? O velho. Sim, então o velho está perdoado ele. E se tem capacidades, tem que alimentar um jejuador, um necessitado, cada dia. Sim, se for que não tem, então a família. Se for que não tem problema, fica assim mesmo. Mas não quer dizer que o seu, se ele não paga, ele, aliás, se é que ele não tem e não paga, então, se é que ele não tem, então deve jejuar. Não, se não tem, continua assim mesmo, porque ele é velho, não tem forças. Se for um velho, não é todo velho, é um velho que não tem forças. Velho que tem que jejuar, como os sahabas jejuavam. Os sahabas, eles jejuavam quando eram velhos. As pessoas perguntaram a eles: vocês são velhos, mas ainda estão fortes? Então eles responderam dizendo: nós protegemos, defendemos Allah, a religião de Allah. Defendemos Allah quando éramos jovens e agora Allah está a nos defender quando nós somos, assim que nós somos velhos. Quer dizer, quando éramos jovens, defendemos a religião de Allah. Agora, assim que envelhecemos, agora Allah está a nos defender, está a nos proteger. Protegemos a religião de Allah no momento de juventude. E agora que envelhecemos, Allah já não nos deixou. Allah está a nos proteger. Mesmo com 100 anos, eles jejuavam, tinham essa força. Agora, nem é todo velho. É um velho que perde força, que perdeu forças. Este velho aí. Não porque velho deixarem quando ele tem força. Tem como jejuar. Então, se tem como e tem forças, este velho aqui deve jejuar. Pode jejuar. Agora, se é que não tem força e não consegue nada, então é esse mesmo que deve quebrar o jejum e não pode se prejudicar, porque Allah diz: quer vos facilitar. O que mais toquei? Ou só lembrou-se desses 2 pontos? Também tocou nas mulheres que estão na fase da amamentação. Mulheres que estão na fase da amamentação. Como assim? Também como A gravidez. Certo. Então, ela não seja obrigada a quebrar e não seja obrigada a jejuar naquele momento ali. Né? Porque há mulheres mesmo com 8 meses conseguem, desde que esteja saudável. Então, deixa ela. Porque também pagar não é um assunto fácil. Pagar no momento em que os outros estão a comer. Então, não é também um assunto fácil. Agora, se você conseguir aquele tempo, ainda melhor. Então, é esta mulher aqui que deve ver a saúde dela ou então a saúde do bebê. Se for a jejuar, vai prejudicar o bebê, ainda melhor quebrar o jejum. Sim, mas que? São 3 pontos. Esse é o terceiro. Sobre o viajante. Sim. Viagem que a pessoa vê que essa viagem aqui não vou aguentar. Então quebra jejum. Se ver que vou aguentar, então pode jejuar. Aí vai depender da força que você notar. Dizer que eu tenho ou não tenho. Consigo ou não. Vai jejuar ou não. Então, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou esses pontos. E o profeta também, às vezes, viajou, algumas vezes de jejum e algumas vezes sem jejum. Mas ele tinha força. Esse é o quarto. O quinto? Beijo, a diferença. Então, não pode confundir entre beijar e a relação sexual, aquela completa toda ela. Então, essa é que quebra jejum. E esqueci ainda assim também já me recordei daquilo que eu esquecia. E dentre esses tipos de esperma, há que quebra jejum, que é a esperma, como é que posso dizer? Não tem um nome apropriado, esse tipo aqui. Esperma real, como é que chama?
essa esperma, aquela forte, esse mesmo que nós se bebe através dela. Então, essa quebra jejum. Agora, se for esse mais aquele outro, al-madi, al-wadi, esse aqui não quebra jejum e não te deixa você fraco. Não te deixa você fraco e não quebra o jejum. Esse mesmo. Se sai a dormir, ainda é uma justa causa, também não quebra jejum porque você não fez aquilo intencionalmente. Se é que você quando come, você quando bebe, por esquecimento não quebra. E também quando sai esse tipo de esperma, enquanto estava a dormir também, quando acordar vai tomar banho e continue de jejum. Assim que o profeta, quando dormisse, vamos supor que ele teve relações sexuais com sua esposa, dormiu até tempo de fajr. Quer dizer, passou aqui tempo de suhur e acordou tempo de fajr. Enquanto se quer, o adhan está sendo feito, ele está a ser feito. Então, neste momento ele ia tomar banho e continuava com o seu jejum. Então, aqui, se é que saiu o mesmo tipo de esperma, mas a dormir, então aqui, este tipo de esperma, a dormir, aqui você não vai quebrar jejum. Continua ainda, mesmo 12 horas, vai tomar banho e continue com o seu jejum. Então, é isso mesmo, diferença entre beijo e relação. Aqui vai quebrar e beijo não quebra, mas também controle-se. Evitar muito, por causa da sua fraqueza. E por causa também da força que você tem. Da força que você tem como? Tem fraqueza, tem força. Tem fraqueza porque és rápido. Tem força porque você é jovem. Uma velocidade terrível, então evite isso. Evite. Algumas até agora estão a duvidar. Beijo não quebra, não quebra. Não quebra assim. Pode ficar a duvidar, mas é isso mesmo. Beijo não quebra. Ok. Beijo você não está a comer. Não confunde sua saliva com a saliva da senhora. Você não está a consumir algo. Agora, se você encontrar água na boca dela e você beber, aí é outra coisa. Aí já é outra coisa. Agora, saliva? Não. Ok. Então, só esses pontos. Escorrimento de sangue, limpo. Ainda continua com o jejum. Ferido, continua com o jejum. É isso mesmo. Agora, toda coisa que te leva a você à morte, uma coisa que pode te prejudicar, te leva à morte, por causa de jejum, então pode quebrar e pagar num tempo determinado. O Ramadã é obrigatório pagar antes do outro Ramadã. Quer dizer, o espaço que existe aqui pode pagar qualquer dia. Até antes do Ramadã, até Sha'ban. Não. Então, são esses pontos. Toquei mais outros? Lembra-se qual? Hijama. Parece que foi a última coisa. Calúnia, difamação. Calúnia, difamação. Certo, está a falar mal de alguém. Evita, porque está a consumir a carne dessa pessoa, como Allah disse no Corão. E o profeta explicou o que é falar mal de alguém. Falar mal de alguém é falar o que ele não gosta. Falar o que ele não gosta. Atenção, não aconselhar e ele não gostar do conselho. Falar por abuso. Falar a abusar, a zombar. Então, se for que você está a falar de alguém mal, seja na presença ou na ausência, você está a falar mal dele. Falar mal não é só ele não estar. Mesmo estar aí, mas não fale mal dele. Falar do seu irmão, mencionar algo do seu irmão que ele não gosta, detesta. Esta é a informação. Então, não pessoas que não querem ser aconselhadas, não querem ser ditas, querem ser informadas, são formadas, andam a curvar. Esses são esses. E deixa como eles são. Então, esses são esses. E deixa como eles são. Então, o ser deles, porque ele é assim mesmo, não quer ser aconselhado, não significa que se ele sentir-se ofendido, a única coisa que você deve fazer aqui é lhe fazer compreender. Se não quer compreender, então lhe deixa. Agora, nem toda coisa é ofender. Só ele pode ser um algo ofendido, porque sempre ele sofre de ofensa. Toda a informação para ele é ofensa. Man yaj'al al-ma'rufa fi ghayri ahlihi yudrasu bi aniyab wa yuwatta'u bi misan. Quer trazer uma boa palavra, uma bondade para alguém que não merece, essa pessoa vai te morder com seus dentes e te lançar na lixeira. Então, a trazer informação para alguém que não merece e a falar mal dele.
Então, aqui não é para fazer confusão entre eu falar contigo, você ficar nervoso porque não quer a informação, e eu falar mal de ti. Aí são duas coisas. Então, eu estou a falar mal de alguém. Isso aqui quebra jejum. Eu não estou aqui para tocar hadices fracos, porque muitos já ouvimos, já sabemos, alguns, apesar de esquecemos, mas existem alguns, não é? Então, é mais ou menos isso, como recordação. Como recordação. É isso mesmo. Você que sabia, então fique mais forte. Você que não sabia, aprenda a partir daí. E pratique. E controla. E a última coisa, que também aqui não tocaram, mas eu esquecia, é controlar o alimento. Ok? Controlar o alimento. Halal ou haram. Se é haram, batil. Se é halal, sahih. Então, controle o alimento. Anda a quebrar com papa, que farinha de roubaram aí, ou agrediram aí, tempo de manifestação. E você pega esse que você agrediu aí na loja de alguém, para vir dar aqui na mesquita. Não pode trazer, mano. Então, é isso mesmo. Controle alimentação. Controlar a alimentação. Controlarmos bem. É halal ou é haram. Agora, se não sabemos se é halal, se é haram, alguém trouxe. Esse mesmo que trouxe. Esse é que é o culpado. Nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos, que praticamos, né, com uma intenção visível ou a sabermos. Agora, alguém nos curvou aí, trouxe isso e nós levamos como um irmão que trouxe, como sadaká. Você sem saber onde é que ele trouxe. Se que a arte estava cheio de sacos, ainda não terminaram. E é isso mesmo. Então, mano, evita lá também nos trazer arroz que você agrediu, dezembro. Evita lá. Não pode nos trazer coisas aqui podres. E não faça só da isso aí. Né? Porque alguns pensam que é muito... Alguns, quando roubam uma coisa, ele quando ouve de tauba, o que ele sabe fazer é fazer tauba e torna difícil devolver. Tem que devolver, não há como. Primeiro devolver. Herdar o dono. Sim, agora se roubou. Então, se é que você há de ser amarrado porque roubava. É isso mesmo. Controlarmos a alimentação. Todo. Aliás, isso aqui é todo o tempo. Só como estava a falar de jejum. Controle muito bem. Controle muito bem. Tudo que entra lá. Basta entrar cebola haram. Aí já estragou. Arroz, halal. Coco, halal. Isso mais que vai entrar, halal. Cebola haram. Já estragou. Tudo podre. Já estragou. Então, controle isso. Temos manas lá que cozinham para os outros, aí onde comem. Então, essas manas são nossas esposas, são nossas filhas. Não podem trazer cebola que elas esquinaram ali, com aquela cebola que restava, nem foram permitidas. Eles estavam a trabalhar para receber, depois andam a mandar esquinar cebolas. Então,